um pouquinho do nosso palestrante. Gilvan Pereira Muniz nasceu em um lar espírita, frequentando assim a evangelização infantil e mocidade. E essa formação foi seu divisor de águas na sua juventude. Hoje é trabalhador da seara espírita, colaborando na divulgação da doutrina dos espíritos através de palestras em Poços de Caldas, na região mineira e paulista. Empresário no ramo da confecção e estamparia e atualmente estuda lógica e programação. Membro colaborador da Casa Espírita Maria de Nazaré e União Fraternal. Então, vamos receber com carinho o nosso colega Gilvan. Boa noite a todos. Estamos imensamente alegres e gratos por esse momento. Um momento evangélico, um momento espírita, um momento de amor na nossa existência. Antes de adentrarmos ao tema, que procuraremos ser totalmente evangélicos hoje, buscar Jesus na sua essência, à luz do Espiritismo, gostaríamos antes de fazer alguns sinceros agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer a Aliança Municipal Espírita por essa oportunidade, na pessoa do meu pai Milton Muniz e da nossa querida irmã Francisca. Muito obrigado por essa oportunidade e por esse trabalho. Gostaríamos de agradecer e incentivar os nossos queridos Dani e Luiz por essa tarefa e esse trabalho que vem encantando a juventude pós-caldense. Vocês talvez não tenham dimensão ainda da enorme força que estão dando para as futuras gerações. Porque sem dúvida nenhuma, a arte encanta a todas as idades. Mas principalmente é uma âncora poderosa para trazer a juventude dos corações ao movimento espírita. Gostaria de agradecer com muito carinho a Casa Semente de Luz. Algumas vezes já estive ali partilhando o Evangelho de Jesus com aqueles corações que ali militam e sempre fui muito bem acolhido. Essa casa que sem dúvida nenhuma tem sido, sim, semente de luz em muitos corações. Que Jesus continue abençoando o trabalho e inspirando a todos. Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e a tristeza, o sofrimento e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam sob raios de permanente luz, e os homens felizes exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento, em que os homens melhor se entendiam e se completavam. Lembrei-me da guerra e do ódio, da peste e dos suplícios, mas ninguém soube me informar quando perguntei aos felizes habitantes daquele lugar. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos idos e além dos tempos a vencer. Nem sombra nem mácula encontrei em parte alguma, e percebi que as claridades que se formavam em toda parte nasciam em todo lugar, sem se extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava, quando o carro do Rei da Juventude da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo de sem fim. Ó amado Rei por quem anelo, sempre sonhei contigo, mas hoje sonhei que sonhava.
A realidade veio e acordou-me em canção de esperança, dizendo: ama e trabalha, porque amanhã já não sonhará mais, porque a realidade já será o teu dia. A poesia é de Rabindranath Tagore, pela psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco. Tagore nos fala de um momento que deve chegar nos nossos corações, militantes do planeta Terra, rumos à nossa própria ascensão espiritual. Fala de um mundo regenerado, onde a alegria de viver pulsasse em cada coração, onde viver seja uma eterna sinfonia de amor, cantada entre nós em ressonância divina com o próprio Criador. Sim, todos nós vivenciaremos um dia esse estado de graça e paz, onde a sociedade como um toda tornará um berço divino que aconchegará os nossos corações. Mas o que dizer daqueles que pessimistas contestam a realidade certa desse futuro que já brilha nos horizontes dos nossos corações? Porque se os dias de hoje ainda nos trazem tantos desafios, e a tormenta parece ser extremamente desafiadora, parece hoje mais do que ontem, na visão de muitos de nós, que o barco das nossas existências nunca esteve tão agitado pelos tormentos naturais das ondas da vida. Mas aqueles de nós que já se aprofundaram um pouco a visão na literatura espírita, têm conhecimento do momento ímpar que vivenciamos e como é benéfico e talvez de valiosa oportunidade estar encarnado no planeta em meio a tantos desafios. Sim, meus irmãos, estamos ainda vivenciando as provas e expiações pertinentes ao estado natural do nosso planeta. Necessitados de aprendizado, ainda estagiamos nessa condição de espíritos ainda atrelado às próprias mazelas, precisando ser impulsionado muitas vezes pelas expiações e verificando a si mesmo através das provas. É nesses dias onde muitos de nós, muitas vezes se sente angustiado pela montante de situações dificultosas, que nós percebemos na pedagogia divina um processo natural de aperfeiçoamento, não só individual, mas coletivo, para todos aqueles que habitam essa nave-mãe chamada Terra. E falar de regeneração, falar desse processo regenerativo, para aqueles de nós que são espíritas, há que se falar de Jesus e seu Evangelho. Há que se entender a importância de trazer o Evangelho de Jesus para os nossos corações. Há que se perceber que, diante de todas as atrocidades que acontecem no mundo, naturais desafios, para que tenhamos a coragem de decidir, de uma vez por todas, os caminhos da nossa evolução, há um remédio salutar, destinado aos nossos corações e às nossas consciências, chamado Evangelho de Jesus. Antes de entrar no Evangelho propriamente dito, é importante entender que esse momento foi previsto e predito desde a jornada, desde as primeiras conscientizações dos processos religiosos do ser humano.
O Velho Testamento, principalmente através do profeta Daniel, narra uma profecia desses momentos difíceis que a terra atravessaria e que seria divisor de águas da humanidade inteira. Jesus, no famoso sermão profético, vai narrar dos momentos dificultosos que estariam predestinados para a ascensão da humanidade dentro do seu próprio destino de ser feliz. E, mais propriamente, a doutrina espírita com Allan Kardec bem enumerou esses processos, principalmente na sua última obra, a Gênese, lá no seu último capítulo, intitulado São Chegados os Tempos. Kardec narra essa trajetória final entre expiação e prova e regeneração. Nós, estudiosos espíritas, temos bem consciência que não é uma jornada final do fim de tudo, do paraíso, de chegar a um ponto, porque estamos muito longe de ter condição de entender até onde avançará a nossa evolução. Sabemos que o governador espiritual do óbvio, por exemplo, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando coordenava todo o processo de formação da Terra, já era um espírito puro. Então, sabemos que ainda é um processo transitório, mas que ainda levará muito longe a nossa jornada. Mas Kardec bem preveu que nessa passagem de provas e expiações para o mundo de regeneração, haveria tumultos, problemas, dificuldades. Mas ao contrário do que a maioria esperava, fruto das tradições de muitos tempos, fruto das profecias, muitas vezes não tão embasadas em processos crísticos, esperando então transformações catastróficas, aqueles processos muito físicos, processos muito exteriores, Kardec advertiria que a revolução maior seria a revolução moral. Haveria que ter uma transformação social, através de uma conscientização mais ampla da sociedade terrena, dos verdadeiros valores cristãos. E que muitas vezes, nesse processo natural, onde renascendo o que Kardec chamou de geração nova, com as suas ideias novas, com os seus princípios novos, com as suas artes novas, mexeria com muitas consciências, desafiaria muitos padrões de pensamentos, deixaria muitos daqueles que se sentiam muito mais cômodos nos modos antiquados, diríamos assim, de entender a vida, constrangidos, desafiados, muitas vezes até desajustados perante a caminhada terrena. E nesse processo haveria então essa chamada revolução moral, mas com as naturais dificuldades humanas, causariam essas mesmas revoluções muitos atritos internos, que, é claro, provocariam atritos externos. Porque na comodidade natural do ser humano, com a sua imensa dificuldade em se renovar, ele muitas vezes, quando vê que o novo o impulsiona, tenta de uma forma inconsciente, mas muitas vezes cristalizada em pensamentos egóicos e improdutivos, ele tenta movimentar opositoriamente, tentando travar o progresso, tentando fazer com que não venha o que é natural de vir. E por isso que há tantas angústias, tantas decepções, tantas mazelas íntimas machucando corações.
Por quê? Poderíamos analisar aqui todas as dificuldades que aconteceram nos últimos tempos de ordens exteriores, porque foram muitas. O último século que precedeu a esse que vivemos, trouxeram as duas grandes guerras, com enormes morticínios que comoveram a todas. Muitas angústias aconteceram através de crises financeiras. Muitas pessoas ainda passaram fome em pleno século de revolução industrial a todo vapor. Muitas dificuldades avassalaram países, principalmente da África e da Ásia e da América Central. Tudo isso tinha sim um quê de chamamento para a transição que acontecia. Mas na nossa percepção espírita, na nossa análise evangélica, nada é mais contundente que a revolução moral que acontece. Porque as mentes dos dias de hoje estão extremamente desafiadas. Muitos corações trilham no seu dia a dia com um quê de querer seguir Jesus e com um quê de querer vivenciar puramente os prazeres do mundo, esquecidos de uma realidade muito mais ampla, que é a do Espírito. E por isso que no decorrer da jornada desses tempos, nós vemos o enorme número de complexidades de ordem mental, psiquiátrica, psicológica, emocional, ou seja, espiritual. Porque muitos de nós, quando se fala de espiritualidade, pensa que espiritualidade é simples processo de entender que a vida continua e fazer contato com aqueles que já vivenciam o mundo do além. Mas, se analisarmos o Evangelho e a própria doutrina dos Espíritos, que vem embasar em todo o seu contexto a transformação pessoal como base de todo o crescimento, nós vamos entender que espiritualidade em essência é sentimento e pensamento. Ser espiritual é sentir que a vida realmente não é unicamente a que eu percebo com os meus 5 sentidos físicos. Ser espiritual é pensar que, não obstante todas as dificuldades que eu posso estar vivenciando nesse pequenino espaço de tempo, berço, túmulo, na realidade é uma gota d'água no oceano da minha existência. Alguns irmãos que estão aqui vieram há pouco tempo do Congresso Espírita do Paraná, onde o tema central era construindo a consciência de imortalidade. Nós não temos dúvidas nenhuma que o dia que a grande maioria de nós tiver realmente em sentimento e coração consciência da imortalidade, já haverá uma revolução natural de pensamentos, conceitos e ações. Porque ainda, e infelizmente dentro de nós espíritas, ainda muitos de nós embasamos todas as fichas da nossa felicidade nesse curto espaço de tempo, de berço, túmulo. Ainda estamos extremamente atrelados a conquistas para vangloriar um ego puramente personal, um ego que estará perdido quando se desfazer esse meu período encarnatório. Porque eu não sou Gilvan, eu estou vivenciando
uma experiência material, com um corpo físico concedido pela dádiva de Deus, cujo meu pai e minha mãe, com amor e carinho, é claro, decidiram que eu me chamaria Gilvan. Mas muitas vezes eu espelho toda a minha ansiedade e os meus sonhos em cima dessa personalidade, ansiando que ela se destaque, ansiando que ela seja algo que, diante dos contextos puramente materialistas da sociedade, vangloriaria o meu próprio sentimento egóico de orgulho e vaidade. E jogando todas essas fichas, nesses momentos transitórios desse período encarnatório, eu me frustro muitas vezes com situações que são molas propulsoras para o meu próprio crescimento. Não conseguindo extrair dali o sumo mais interessante da expiação ou da prova. Não consigo absorver daquele instante o ensinamento propriamente dito. Porque toda dificuldade que vivenciamos, toda, sem exceção, não tenhamos dúvida disso, traz um ensinamento especial para o meu espírito. E, é claro, que muitas vezes pode até servir de exemplo, de direcionamento, de luz para outras almas que caminham ao meu lado. Mas, especialmente para mim, que vivencia dificuldade, existe ali uma mensagem que necessita ser decodificada, para então ser assimilada intimamente por mim, espírito imortal, e então aconteça uma real transformação, e no futuro, quiçá próxima, eu não erre da mesma forma que errei, para que gerasse a necessidade daquela prova ou daquela expiação. Mas para decodificar a mensagem, há que se ter uma consciência cristã. Porque é tão comum e é tão instintivo entre nós ainda revoltar-se com as situações dificultosas que vivenciamos. É tão comum entre nós haver um sentimento de inadequação perante o desafio da prova, que nós muitas vezes ainda, espíritas, que dizemos daqui para lá todo tempo sobre causa e efeito, prova e expiação, mas intimamente muitas vezes ainda há esse quê de revolta, esse quê de inadequação, que faz com que nós não analisemos o fato com o discernimento necessário. E, não analisando o fato com o discernimento necessário, nós procuramos as culpas da situação que vivenciamos no exterior, sempre no exterior. Então, o culpado desse meu sofrimento é minha mulher. Ou, quem sabe, o meu pai. Não posso, é minha família, eu não vou culpar meu pai e minha mulher. Mas então é da Sonira. Não, mas a Sonira da minha casa espírita, não pode ser da Sonira. Então é do governo, melhor nem falar mais. Mas nós estamos sempre procurando pessoas para colocar as nossas dificuldades, pessoas, situações, circunstâncias. E não obstante entendermos que há sim, dentro da nossa caminhada evolutiva, pessoas que muitas vezes cometem equívocos, como nós mesmos o cometemos, porque somos espíritos em caminhada, não somos espíritos prontos.
Não obstante qualquer dificuldade que advenha de má administração, de governo, de administrador de casa espírita, de administrador de assembleia de bairro, de condomínio, não obstante qualquer dificuldade que nós temos e devemos fazer a nossa parte para sanar os problemas, porque é da responsabilidade espírita a consciência de sociedade. Não obstante todo esse entendimento, há que se ter um entendimento maior, que qualquer dificuldade foi gerada no presente ou no passado por nós mesmos, porque não vivenciamos um A, um X, seja lá um tio que for, que não seja necessidade para a nossa evolução. A caminhada evolutiva é extremamente pedagógica. Não há nada em desperdício que é colocado ao nosso redor. Tudo acontece com fins extremamente relacionados com o nosso entendimento espiritual e com a nossa necessidade de crescer. Todos nós espíritas precisamos interiorizar isso o mais rápido possível, para em qualquer dificuldade, e principalmente nas dificuldades desse momento desafiador que vivenciamos, além de questionar o que eu posso dizer para o síndico para ele melhorar o prédio, além de questionar o que eu posso dizer para minha mulher para a gente se relacionar melhor, além de relacionar com o meu pai, onde está a nossa falha de comunicação? Principalmente, devo relacionar com mim mesmo. Como está o meu sentimento em relação a essa situação? E o que de produtivo eu estou tirando da análise dessa situação? O que faria Jesus em situação parecida? Ou o que vivenciou um dos seus prepostos mais próximos quando vivenciou algo parecido? Então nós chegamos no Evangelho, porque nos dias atuais há uma necessidade ímpar de trazermos o Evangelho para o nosso dia a dia. Devemos descrucificar o Cristo de uma vez por todas e chamá-lo para caminhar ao nosso lado, pedindo conselhos insistentemente e incessantemente para todas as nossas ações. E isso não é tão distante assim. A oração, a doutrina bem nos explica, é um meio peculiar e produtivo de se falar com o Senhor. E, depois de orar, ler o Evangelho, e nós vamos entender que Ele poderá curar as inúmeros processos depressivos que correm nos dias de hoje. Muitos dos processos de pânico, de toque, dos distúrbios psiquiátricos, psicológicos e emocionais dos dias de hoje. O Evangelho, então, deve ser assim, mais simples, mais essencial. Buscar viver o Evangelho dia após dia. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que guerras sanguinolentas, lutas de extermínios, calamidades sociais, não modificaram um tio sequer das palavras do Evangelho, que mais e mais se atualizam a cada dia. Tempestades de lágrimas e sangue nada mais fizeram que avivar-lhes a sua grandeza. Então,
o Evangelho. Sempre o Evangelho pode ser o guia salutar dos nossos momentos. Eu costumo pensar no Evangelho como um significado sempre ímpar na minha caminhada. E vamos percorrer rapidamente por alguns trechos evangélicos, porque eu gosto de ser bem sincero com aqueles que partilham comigo do ensinamento. Eu tinha preparado um monte de coisa aqui que já saiu completamente fora do script. Então eu vou jogar aqui para baixo e vamos continuar. Mas eu penso no Evangelho e penso nas lições que eles podem nos trazer para o nosso dia a dia. E se a gente pensar logo no início, ali no comecinho do Evangelho, no nascimento de Jesus, quantas lições já podemos absorver e trazer para o nosso cotidiano. Lembraremos logo da simplicidade do nascimento de Jesus e entenderemos que muitas vezes o contexto das nossas necessidades extrapolam a realidade do que essencialmente nos faríamos felizes. Isso é muito comum falar, que a manjedoura é um símbolo claro da humildade e da simplicidade na caminhada do Cristo. Mas como isso já foi muito explorado por vários estudiosos do Evangelho, eu vou lembrar de um outro quesito importantíssimo de se pensar sobre o nascimento de Jesus. Porque como todos nós sabemos, aqueles eram dias difíceis. O César romano decretara que mais uma vez todos os habitantes hebreus deveriam percorrer até a cidade de sua origem para fazer o recenseamento. José, homem digno que sempre fora, nunca deixaria de prestar o seu real sentido da lei perante o César. E percorre então o seu caminho para o recenseamento. Nesse período, os reis magos já haviam visitado o rei Herodes, que decreta então que se matassem todas as crianças que tivessem menos de 2 anos, para que não nascesse aquele que, segundo os magos, seria o novo rei dos judeus. Temendo a concorrência, Herodes manda matar todos. E é um traço triste do Evangelho, mas José, avisado pelos anjos através de sonho, se vai até o deserto para que o menino fosse poupado. Jesus então é salvo daquela perseguição, não obstante muitos e muitos filhos dos judeus morreram exterminados pelos soldados. E o que tem de lindo aí? E eu percebo que tudo que é realmente crístico, tudo que é realmente essencial para a evolução humana, não importa todas as forças contrárias que possam ter, ele estará preservado e continuará a sua trajetória. Então, o que realmente é essencial na tua jornada encarnatória, o que é realmente necessário para que você cresça, não obstante todas as forças contrárias, continuará surgindo a teu lado, seja de bom, seja de mal, até que você aprende e aproveita a lição que tu necessita. O que Jesus precisa falar contigo, Ele falará.
Ele enviará 1000 modos, se for necessário, para que o teu coração escute a mensagem. O único capaz de barrar ou de desprezar esses acontecimentos será tu mesmo. Porque do contrário, tu aproveitarás a lição que o Cristo te reservou. Prosseguindo um pouco, e é claro que nós não falaremos nem quem sabe 1/20, um centésimo do Evangelho, mas lembramos também da primeira manifestação de Jesus numa festa de casamento. Também muito falado e utilizado pelos expositores evangélicos, é realmente fantástico a aparição do Cristo na festa das bodas de Caná. Capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 2, se não me engano, do Evangelho de João. E muitas pessoas já comentaram da expressão de alegria que é Jesus começar as suas atividades num momento de festa. Não temos dúvida nenhuma que Jesus é a expressão da própria felicidade e da alegria. E esse ensinamento já foi colocado e nós absorvemos, entendendo que Jesus é simplesmente manifestação de calor humano, de alegria, de confraternização real entre aqueles que se amam. Mas para mim, porque eu estou fazendo interpretações minhas, eu estou sendo sincero, porque o Evangelho na sua pureza, ele abre portas para a gente perceber o Cristo. E se a gente fizer oração, principalmente com ensinamentos espíritas, que clareiam, que é a chave, nós vamos perceber inúmeras mensagens. Eu estou percebendo algumas, eu sei que vocês perceberão outras. E eu vejo nas bodas do Caná a mensagem que em todo momento importante da tua vida, porque casamento é um momento importante, não é? Alguns dirão que não, né? Já não está tão em moda assim. Alguns, talvez, um pouco decepcionados, dirão que talvez foi o pior da vida. Mas com certeza, na jornada cristã, no processo de formação de família, o casamento é um momento importantíssimo. E para mim, as bodas de Caná também vêm dizer que em todo momento o importante da tua vida, se você estiver realmente compenetrado de uma consciência cristã, se você realmente estiver no entendimento de amor sincero, pode ter certeza, Jesus ali estará, transformando a água em vinho. A água da normalidade, a água, talvez, da não compreensão da essência da vida, no vinho substancioso da glória de viver. No vinho que, na representação evangélica, simboliza a vida na sua mais pura essência. O vinho que simboliza a seiva divina que pulsa dentro de todos nós. Então, em todos os momentos importantes da tua vida, se tiver em ti um mínimo de louvor para com o Criador, pode ter absoluta certeza, o Cristo ali estará, transformando a água em vinho, para a felicidade de muitos corações. Muitos outros fatos evangélicos, nós gostaríamos de lembrar, são tantas histórias, é tão bonito. Lembrar das dificuldades de Pedro, lembrar do amor de João, lembrar da recuperação de Maria de Magdala, mostrando que todos nós estamos aptos a renovar e se tornar realmente cristãos em essência. Lembrar da tempestade
acalmada. Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu os horizontes das tuas esperanças e a barca da tua vida parecer naufragar nas ondas da tua existência, lembra, acorda a mensagem do Cristo que existe dentro de você. Então, a mensagem da tormenta nada mais é a informação clássica que diante dessas tribulações que a vida nos traz, muitas vezes nós nos desgastamos e sofremos muito mais do que o necessário, porque não acordamos o Jesus interno que existe dentro de nós. Não procuramos recorrer realmente em espírito e verdade às mensagens cristãs para melhor coordenar os processos reeducativos que vivenciamos. Então tudo é muito bonito no Evangelho, tudo traz informações, mas a cruz, a cruz. O momento da cruz é extremamente lindo. O momento da cruz, quando analisado num contexto maior, é perfeito e lindo para os corações que já entenderam a imortalidade da alma como um processo maravilhoso da misericórdia do Pai para com todos nós. Porque muitos de nós nos fixamos no momento da cruz como simples sofrimento e dor e dificuldade. Cristalizamos o Cristo naquele sofrimento e muitas vezes angustiamos simplesmente pensar em cruzes, nas nossas cruzes ou em outras cruzes. Mas a cruz, quando analisamos o Evangelho, vamos entender um momento de dificuldade humana em perceber a grandiosidade de um Messias. Um momento de dificuldade humana, interior, de compreender a grandeza do Messias. Porque invariavelmente todos nós nos crucificamos um dia. Todos nós nos martirizamos e nos ferimos, decepcionados com nós mesmos, seja nessa encarnação ou em outras precedentes. Muitas vezes nos sentimos crucificados, como se fosse sim um extremo castigo para o fim de todas as situações mundanas. Mas a mensagem da cruz traz, sem sombra de dúvidas, como a sua maior e excelente comunicação, que depois de todo momento difícil, depois de toda morte interna, há a ressurreição para a reabilitação do espírito imortal. Porque Jesus ressuscitou. Mostrou a imortalidade da vida como quesito máximo na compreensão do seu Evangelho. Teve ali, na grandiosidade do seu reaparecimento, toda a lógica evangélica explanada. Toda a demonstração que a caminhada, berço, túmulo, não importando todas as cruzes que adviriam dessa caminhada, estão
sujeitas a uma ressurreição. E é esse o principal objetivo de entendermos o Evangelho. É esse um principal motivo de entendermos a necessidade de uma transformação. Porque há de ressurgir de nós mesmos um renascimento interno, uma renovação íntima pessoal, que quem sabe, o mais rápido que pudermos, diremos com Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando essa ressurreição acontecer, nós teremos forças, mas como teremos forças? De vivenciar todas essas dificuldades, que muitas vezes parecem nos asfixiar tanto, com tanto mais suavidade. Perceberemos que tudo passa, tudo passa. E para terminar, lembramos que nesse momento da cruz, Maria, a mãe de Jesus, vivenciava esse processo como ninguém. Tantas dificuldades vivenciamos, tantas vezes vemos entes que amamos sofrendo e nosso coração se angustia. Quantas vezes, em momentos difíceis, nós pensamos que talvez não merecêssemos passar por aquilo. E aquele coração de mãe, imaculado e puro, olhava a cruz das perfídias humanas e pensava de si para consigo mesmo: o que fez meu filho para merecer tamanhos flagelos? Na acústica da sua alma começou a ressoar a lembrança de todos aqueles momentos. Desde o nascimento, com a glória dos anjos que vieram anunciar a mensagem aos pastores, a visita dos reis, Jesus pequenino, aquele mesmo Jesus, que uma vez chegara em casa com 2 conhecidos salteadores da região, de mãos dadas, um de cada lado, com aqueles olhos expressivos de puro amor. E ela lembrava como ele, desde pequenino, consolava a todos. E foi lembrando dele, mas já jovem, adolescente talvez, no templo, conversando com os doutores da lei, dialogando com igual para igual com aqueles que eram considerados os maiores daquele templo. Ela lembrava que ele praticara o bem desde que ela percebera as suas atividades espirituais. Curava cegos, trazia de novo a condição de andar aos coxos. Aqueles que não ouviam, começavam a ouvir novamente. E até alguns considerados mortos voltavam da tumba. O que fizera ele para merecer a cruz do suplício? Porque quantas vezes perguntamos nós, o que fizemos nós para merecer situação assim? Mas Maria, naquele instante, espírito de luz que era, nesse misto de questionamento, lembrou intimamente que todos os acontecimentos da vida têm a consciência do Pai que estás no céu. E, intimamente desafiada pelos tormentos do momento, reavivou dentro de si a frase que ela mesma dissera ao anjo: eis aqui a tua escrava, faça de mim segundo a tua vontade. Esse processo de aceitação perante as dificuldades só existe quando interiorizamos perfeitamente o entendimento da proposta de Deus
para os nossos corações. Maria, então, percebeu que aquele processo transitório desafiava, sim, o seu coração. Trazia-lhes tristezas inenarráveis, mas que havia em tudo um propósito maior, que seria a ascensão de todos os corações para a glória de Deus. Sabemos que a história de Maria termina linda e bela, ela exaltando aos cristãos, já desencarnada, ao cântico de amor, da alegria de servir. Como o nosso tempo correu célere, não entraremos em detalhes da história, mas ficaremos com essa mensagem ímpar da aceitação de Maria, para que talvez tenhamos condições de entender que poderemos ser, sim, cada vez mais felizes, quanto mais entendemos o Evangelho e as nossas necessidades, e então trabalhá-las evangelicamente, espiritistamente, para as nossas próprias realizações pessoais e íntimas. Porque no meu estudo evangélico, desses parcos anos, eu tenho percebido, e percebido com sinceridade, olhando no olho de algumas pessoas, percebendo na caminhada de algumas outras, que aqueles que realmente entendem, pelo menos o básico, o essencial do Evangelho, se transformam, ainda aqui, nessa jornada encarnatória. Conseguem passar por alegrias e tribulações de uma forma extremamente diferente, exemplificando bem a alegria real de viver numa naturalidade que impressiona os nossos corações. Essas pessoas que realmente abarcam o Evangelho no seu mundo interior, conhecem a outra face da vida. Teresinha de Oliveira foi uma militante espírita, veio a Poços de Caldas algumas vezes. E só para quebrar um pouco esse clima tão... Eu gostaria de contar um fato pessoal, porque eu tenho realmente essa convicção que o Evangelho sentido e vivido faz ver a outra face da vida. A Teresinha de Oliveira veio algumas vezes a Poços de Caldas e eu tive inenarrável prazer, graças à generosidade e o empenho do meu pai e da minha mãe, de conversar com ela em alguns cafés que minha mãe e meu pai ofereciam depois das palestras que ela vinham fazer em Poços. E eu confesso, algumas das pessoas que estão aqui, alguns amigos que eu amo de coração, sabem que eu tive um período na vida aí que infelizmente eu desprezei essa mensagem evangélica. Eu estava batendo cabeça, tentando encontrar a mim mesmo, procurando as verdades no mundo em tudo que era essencialmente material. Iludido e vaidoso, eu me perdia. Mas Jesus parece que me buscava. Porque alguns oradores, como Honório Onofre de Abreu, Leon Denis e Teresinha de Oliveira, e muitos outros, que eu não vou lembrar todos, iam tomar café lá em casa. E eu lembro que eu sentava na mesa ainda, sem entender muito daquele movimento espírita, daquela alegria que eles sentiam em volta da mesa, daquele café depois das palestras, que muitas vezes começavam 11 horas da manhã e estendiam até 3 horas da madrugada. E muitas vezes eu ficava ali acompanhando, talvez porque não tinha nada para fazer, né? Cabeça, não tinha percebido a dádiva que estava dentro da minha própria casa. Mas algo me chamava atenção na paz daquelas pessoas. Porque eles discutiam o Evangelho e a doutrina espírita com uma tranquilidade. E eu sabia que os meus pais tinham as dificuldades. E aquelas pessoas também deviam ter dificuldades.
Mas eu percebia no olhar daquelas pessoas, e propriamente em Teresinha de Oliveira, que a paz que ela demonstrava era verdadeira. Que realmente ela tinha encontrado uma essência de viver. Se não me engano, a última vez que ela veio em Poços de Caldas, ela fez uma palestra no Centro Caminho, Verdade e Vida. E é tocante isso para o meu coração. Porque eu já estava buscando o Espiritismo, já tinha algo novo renovando o meu coração. E a Teresinha trouxe alguns livros e CDs. E eu já buscando o Espiritismo, já tinha batido um tanto de cabeça na vida, já tinha entendido que a dádiva que eu tinha dentro do meu lar era muito maior do que eu poderia ter concebido em toda a minha jornada até então. Então eu já estava buscando bastante, e eu adoro música espírita, adoro de coração, e eu vi que tinha um CD, porque quando a gente começa na jornada espírita, a gente tem preguiça de ler, né? A gente então, adoro música espírita, tinha um CD lá da Teresinha de Oliveira. E aí eu olhei para o CD, eu falei, nossa, quanto será que é esse CD? Eu vou comprar esse CD. Aí a querida irmã Francisca pegou o CD na mão. Ela falou, pronto. Só tem um CD, Teresinha. Teresinha é o último, só trouxe esse. Aí eu olhava para os livros, olhava para o CD na mão da Francisca, olhava para os livros. Aí a Francisca, é claro, né? E aqui vai minha homenagem carinhosa, porque essa pessoa vive fazendo de tudo para que corações encontrem o Espiritismo. E ela percebeu logo e falou, não, leva o CD, pode levar. Eu não sei que desculpa que ela deu, porque ela tem desculpa para tudo, se for para te fazer estudar o Espiritismo. Se for para te fazer estudar o Espiritismo, ela tem. E ela sabia que eu precisava daquilo mais do que ela. E ela deixou que eu levasse o CD. E eu um dia, estudando o Evangelho em casa, eu tinha acabado de ler algumas passagens, eu coloquei o CD. E talvez envolvido pelo mentor espiritual que nos assessora, algo de especial veio naquele sentimento. Eu senti talvez a emanação linda do espírito de Teresinha de Oliveira ao meu lado. Estivesse ela onde estiver. Eu consegui perceber que ela, nessa jornada de divulgação espírita, mais do que transformar muitos corações, porque como Francisca ela lutava para isso, como muitos aqui, ela lutava para isso, ela tinha transformado a si mesma. Ela tinha feito dessa caminhada do agora, uma caminhada divisora de águas na sua ascensão espiritual. E eu coloco o CD e vou ouvindo calmamente, vem essa mensagem que eu gravei e venho repetindo em algumas das minhas falas. Porque realmente a minha vontade de entender e de tentar que mais de alguns entendam comigo, como quem estuda e vive e sente o Evangelho, vê a outra face da vida. E dizia a ela, carinhosamente e calmamente, já não sei ver mais da vida a negra face, plena de mágoa e dor, cheia de ais e prantos, busquei a oculta face e ela me revelasse, e logrei desvendar todos os seus encantos, mas para que assim feliz eu alcançasse, ver a face de luz, livre de negros mantos, e a terra da ventura houvesse livre passe, jurei fiel, jamais traí os fins mais santos. E vi então a face eterna e deslumbrante, que sob o véu da dor e o sal do pranto existe. E tendo-a visto, não sei mais o que é ser triste. Chore e descreia quem não viu sua face amada. Eu que porém a vi, ó vida bela e abençoada, deixe sua glória exalte e de esplendor eu cante. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todas as suas criaturas.
Foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Que Jesus nos abençoe.